Eu sou a Daniela, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Café de Quinta. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Hoje temos um convidado especialista na área de vendas, o Douglas Bento. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, Daniela. Muito obrigado pelo convite. Parabéns por essa iniciativa. Muito legal. Eu assisti o primeiro episódio de vocês. É fantástico essa ideia. Obrigada, maravilha. E Douglas, me conta como é que tu começasse a ingressar nessa área de vendas? O que você faz especificamente e como é que você chegou até aqui? Então, eu comecei... Minha profissão inicial foi na área de tecnologia. Sou formado em ciência da computação, mas durante o início da minha carreira, eu entendi sempre que tecnologia era meio, não fim. Então, ela ficava perdida se não tivesse um propósito. E aos poucos eu fui migrando, tentando conhecer outras áreas, marketing, financeiro, para entender para que servia a tecnologia. E durante a minha carreira, uma época eu fui parar na Sênior, uma empresa que foi uma escola para mim, por sinal. E o Roberto, um grande amigo, me convidou, eu estava na área de consultoria técnica, me chamou para a área comercial. E aí dancei, eu comecei a me apaixonar pela área comercial. E onde eu fui desenvolvendo e entendendo cada vez mais que eu podia aliar a tecnologia com o negócio. Fazer com que o negócio possa usufruir melhor da tecnologia, usufruir melhor daquilo que ele tem a oferecer. E aí eu comecei gradativamente a migrar para o negócio, para a área de negócio, no caso especificamente para a área de vendas. E me conta como é que tu trabalhas hoje especificamente com canais de vendas, que é esse o teu métier, certo? Sim, hoje é o meu métier. Bom, como é que eu trabalho hoje, O que é um canal de venda? Vamos só voltar um pouquinho. Canal de venda, como eu falo até para os meus alunos à noite na FGV, é toda entidade, toda organização por onde o teu produto ou serviço passa. E aí vem o pessoal olha assim, mas como assim todo? Não é só quem vende? Não, não é só quem vende. Se eu tenho uma distribuidora, um operador logístico, por onde passa esse meu produto, ele é um canal de venda, porque ele faz parte do processo. Enquanto o cliente não receber a mercadoria, até ele receber a mercadoria, eu estou num processo de venda. Por isso, quando eu vou numa empresa que ela quer reestruturar a área comercial, especificamente a área de canais, entender como é que canais pode ajudar na sua expansão ou na sua solidificação de mercado, eu vou entender o que ele quer, qual a filosofia da empresa, quais os objetivos dele de crescimento, quais os objetivos de expansão, para daí a gente configurar qual é o melhor modelo. Ele vai trabalhar só com canais diretos, que são canais que são de propriedade dele, vamos assim dizer, por exemplo, filiais, lojas próprias, seus vendedores, Instagram, website, WhatsApp, tudo são canais diretos. Ou se é interessante para uma expansão mais rápida, uma maior capilaridade, eu trabalhar com canais indiretos, que são empresas terceiras que ou vão representar, ou vão distribuir, ou vão fazer algum processo nessa operação de venda. Se eu falo, às vezes, com empresas que oferecem produto ou serviço, às vezes eu tenho canais que trabalham juntos no processo de venda. Um vende e o outro entrega. Então, eu faço esse entendimento para a gente poder aí sim desenhar quais são os melhores modelos para essa empresa e aí sim a gente começar a atuar e desenvolver requisitos e um planejamento de entrega desses canais, vamos assim, dessa estrutura de canais. Entendi. A gente fala hoje do comercial, as empresas não têm mais especialistas nesse setor comercial como um todo, Eu venho falando isso, às vezes até repetidamente, que as empresas, quando vão contratar alguém para a área de vendas, marketing, muito compartimentalizado todos as formas de vender, Certo. Então, você tem o marketing digital, você tem vendas externas, e cada um é especialista em uma área específica. O que tu entendes que hoje é o maior desafio dessa parte de integrar todas essas possibilidades no setor comercial? Eu diria que são algumas. A primeira é comunicação, Se a gente se comunica mal,
o outro interlocutor, né, ele não vai entender o que eu quero. Então, eu primeiro tenho que ter uma comunicação clara entre as áreas. Eu posso e devo ter especialistas em algumas áreas? Com certeza. Eu não vou ser bom em tudo, eu vou ser bom em algumas áreas. Então, eu tenho que ter essa especialização. Mas eu ter alguém que faça essa orquestra, né, dessas sub-áreas, vamos botar assim, trabalharem em conjunto e trabalharem com o mesmo objetivo. Então, por exemplo, eu não posso ter o marketing digital trabalhando de um jeito e o marketing não digital trabalhando de outro, ou um canal, seja ele direto ou indireto, trabalhando de outro, com uma outra estratégia. Né, tem essa comunicação para clarificar a estratégia única da empresa. E isso se eu fizer isso, eu já começo a ter menos problemas. Dificuldades a gente sempre vai ter, mas isso já mitiga muito esse problema. Tu sabes que é uma dificuldade que a gente vê em empresas de diversos setores. Então, a empresa quer aumentar as vendas, aí ela vai para o marketing digital. Aí ou ela tem alguém que faz postagens, ou ela tem alguém que faz ads, ou ela tem que contratar diversos canais, diversos especialistas para ter uma diretriz. E muitas vezes eles trabalham de uma forma que é controversa uma à outra. Desincronizados, né? Eu diria. Não tem um direcionamento comum. Como é que o empresário pode buscar esse direcionamento comum? Uma das questões que a gente tem que ver muito quando eu estou pensando em expansão, seja crescer vendas, crescer cobertura de mercado, eu preciso organizar minha casa. Primeiro, entender o planejamento, né? Entender o que eu quero, para onde eu quero ir, qual a minha estratégia, quais os meus objetivos. Muitas vezes, eu preciso vender mais, tá bombando o Instagram, vamos para o Instagram. Ir por ir não vai dar resultado. Não necessariamente é o ramo que tu vai... E às vezes tá errado. Vamos lá. Para quem vende consultoria ou tem uma venda consultiva, TikTok e Instagram funciona? Não. Mas tá bombando. E as pessoas querem para tudo quanto é canto. A gente implementou lá em algumas empresas venda, por exemplo, de software diretamente por um marketplace. Claro, é difícil? É mais difícil. Mas você consegue, desde que você planeje e às vezes até particione o teu produto, para que ele seja um produto de caixinha, mesmo ele não sendo de caixinha. E a mesma coisa, eu vou estar falando quando eu vou... eu vou fazer aqui, vou fazer ali. Eu preciso ter esse planejamento, essa organização, alguém entendendo esse todo e aí sim conduzindo. Olha, nós vamos fazer um post, vamos atuar no Instagram, para nós faz sentido, porque eu trabalho com produto. Tá, mas quando vier o retorno daquilo, para onde que ele vai? O Instagram é um canal de venda meu? Legal. Quem que vai ser responsável por isso? Tá, mas se ele for no Instagram e depois ele for no meu e-commerce, ou se ele for no Instagram e depois ele for na minha filial, como é que isso se comunica? A ideia, além de ter essa orquestração, é que quando o cliente fez um contato por algum desses canais, todos os demais saibam disso. Por N motivos. Primeiro, para ter um processo uma jornada para esse cliente de compra, né? Para ele é uma compra fluida. Mas eu já informei lá no Instagram que eu tenho interesse numa garrafa água mineral daquele jeito, o meu nome é tal. Por que quando agora eu entro no e-commerce, ponho o meu nome, o meu CPF, alguma coisa assim, não puxo essas informações? Isso é muito comum. Os setores estarem integrados, né? Que tenha intercomunicação entre os setores da empresa. O exemplo mais bobo que eu dou, mas é fato. Quem não já ligou para uma central de atendimento do banco, te pede o número, o CPF, o código da conta, pede um monte de informações. A atendente, pois não, com quem eu estou falando? Eu já passei tudo. Exato. Por que eu tenho que informar tudo de novo? Mas qual o seu problema? Mas eu acessei o número 5, que era a conta corrente. Por que eu estava me perguntando qual o problema? Então, mostra que você dá um monte de informação, fica frustrado, porque no final tu informa qualquer coisa, vai chegar lá na frente e aí vai ter que repetir de novo. Então, essa integração entre as áreas, essa comunicação é muito importante. E quando eu trabalho com múltiplos canais, é o que a gente chama de conceito de omnichannel, essa comunicação tem que ser fluida. Ela tem que acontecer entre todos. Eu dou um exemplo que é interessante. Você vai na Magazine Luiza, lá no app da Magazine Luiza. Tudo que você passa lá, faz a compra lá e vai na loja, eles têm a informação. Por quê? Está integrado? Está integrado. Sim. Existem rupturas? Claro, infelizmente o mundo não é perfeito. Então, há rupturas, mas é o mínimo. Você sente o mínimo possível. E é isso que tem que estar acontecendo.
né? E as pessoas não sabem utilizar isso. É claro, eu preciso, às vezes, investir em infraestrutura, tecnologia, né? Não é tão simples assim. Mas eu tenho que planejar. Eu tenho que justamente desenhar primeiro como é que as informações vão fluir, como é que vai ser a minha jornada do meu cliente ali dentro, para eu começar, opa, aqui eu preciso arrumar, aqui eu preciso se ligar aqui, quem que vai atender, se daqui ele partir para o outro lado, porque não existe mais um processo reto. Esse processo ele pode estar no A, por A para o C, depois ele volta para o B, vai para o Y, e antes não, você tinha um processo meio engessado. E como isso hoje não é engessado, eu tenho que ter essa comunicação. Tu sabes que eu vi um meme esses dias do rapaz atendendo no carro, aí ele atendeu como vendedor, daí ele mudou a voz, um outro número ele atendeu como a secretária, e aí ele mudou a voz e atendeu como a entrega, e assim ele fez vários papéis dentro da empresa. Como é que a gente trabalha esses canais de venda quando a empresa é o prestador de serviço? Ou às vezes tem uma venda, mas ele faz inúmeros setores. O próprio dono da empresa, o proprietário da empresa, vai fazer papéis da venda, do atender o cliente, do fazer uma fiscalização, uma instalação, ou o que quer que seja. Então, muitas vezes essas empresas elas são as famosas eu-presa, né? São empresas pequenas, aliás, microempresas, que ele vende, ele entrega, ele dá suporte, ele faz tudo, literalmente como você falou, ele compra. Faz tudo, né? Ele compra, vê o financeiro, paga o fornecedor, recebe do cliente. Ele vai ter que se organizar. Ele vai ter que entender que em cada momento ele está numa caixinha diferente. E ele não pode confundir as caixinhas. Ele meio que tem que, né, como tu deu o exemplo do meme, ele tem que realmente mudar o papel dele. Porque senão ele não consegue. E ainda assim é difícil. E é claro, ele tentar organizar essa vida dele, para que, né, esse dia a dia dele, para que ele não se atropele. Ele, em vez de cobrar o cliente, ele está cobrando o fornecedor. Se tá, mas é o contrário, o cliente que está te devendo não é o fornecedor. Sabe? É ter essa organização. É difícil, lógico, não é uma coisa simples. Mas normalmente, como o limite de venda e de entrega dele é o próprio dono da empresa, fica mais fácil ou menos difícil isso acontece, né? A comunicação está né? integrada. Exatamente. Mas, às vezes, ele vai buscar um serviço pontual ou algo de terceiros. Aí que começa o problema. Ele tem que organizar essa comunicação. Tá, agora é o Douglas, vendedor, que está chamando a Joana ou o Pedro para fazer a comunicação, para fazer a entrega, ou para fazer um pedaço do serviço que eu não consigo por excesso de demanda. Ou, às vezes, ele terceiriza quando tem muita gente. Pior ainda. É a mesma coisa quando... Vamos pegar o exemplo da Amazon. A Amazon tem produto que ela vende que é dela e que ela vende que é de terceiros. Se ela não tem comunicação com esses terceiros, olha a confusão que dá. Então, se eu sou uma empresa, eu consigo produzir 1.000 unidades de alguma coisa, mas chegou em 1.100, eu vou parar de vender? Não, eu preciso vender. Essa sim, eu vou terceirizar. Organizar. Só que quando eu terceirizo, eu tenho que ter organização de como é que a informação vai e como que ela volta. A organização, ela é fundamental, inclusive para o próprio empresário entender qual é a capacidade produtiva dele, o que ele vai conseguir entregar, até que ponto ele consegue fazer essa venda naquele formato que ele está. E em determinado momento, eu sempre digo para os meus clientes, você tem que decidir qual é o ponto que você prefere fazer. Se você é bom na venda, você vai ter que achar alguém para produção ou para execução do serviço. Se você é bom na execução de serviço, você precisa ter alguém que venda, né? E assim, para cada área que a empresa tem. Às vezes a empresa é muito pequena ou não tem ainda caixa, o fluxo de caixa suficiente, é claro, ele acaba fazendo, né, é o que faz o todo, né? Como falava-se antigamente, é o Severino, ele faz qualquer serviço. Ele pinta, ele carrega, ele limpa, ele vende, ele apresenta para o cliente como é que ele fez, ele faz de tudo. Mas ele vai chegar uma hora que ele tem que... agora eu tenho caixa, e aí ele tem que ser organizado, ele tem que ter uma gestão financeira. Tem que. Né? Para dizer assim, eu vou reservar uma parte dessa minha receita para futuramente eu botar alguém para fazer algum dos meus serviços. E você falou muito bem, eu adoro vender, eu adoro fazer isso, então eu não vou entregar. Ou eu adoro fazer a entrega, e o negócio está lá no cliente fazendo a entrega, perfeito, então eu vou arranjar alguém que venda. E aí vamos pegar exemplos diversos, marcenarias.
Tem marceneiro que o negócio dele é literalmente fazer um móvel, mas ele precisa achar alguém para vender o móvel dele. Existe uma máxima, né? Claro, dizem que é uma visão do comercial, mas é uma verdade. Adianta ter um iPhone, produzir o iPhone mais lindo do mundo, se não tem quem venda? Não, não adianta. O iPhone ele vende não porque ele é bom. Claro, ele é bom. Mas o Samsung também é bom, outras marcas também são boas, Xiaomi. Não é nada contra nenhuma delas. Mas se não tivesse alguém na área comercial que provocasse aquele desejo de compra, ele estaria encalhado. A gente vê assim no mercado, né, que quando a empresa vende bem, mesmo que ela tenha perda de dinheiro, mesmo que ela tenha desvio, mesmo que ela tenha desorganização, tudo o resto é mais fácil de organizar. Perfeito. Então, assim, se a empresa tem uma capacidade de vender, ela vende sistematicamente, ela tem contratos, ela tem receita, você implanta uma consultoria, você contrata uma terceirização, seja de financeiro, seja de comercial, seja do que for. Se ela tem venda, você consegue trabalhar, porque ela tem caixa. Exato. O grande problema é quando a empresa tem produção, ela tem um bom produto ou um bom serviço e ela não tem venda. Ela não tem a venda sistematizada, então ela não tem crescimento contínuo. A gente conversou num outro episódio com outro convidado, que é justamente se a empresa não está crescendo, ela está morrendo, né? E o crescimento é feito através da venda. Exatamente. Se eu não estou crescendo, ou eu vou quebrar, ou alguém vai me comprar. Não tem como. Hoje o mercado ele é muito, muito cruel, né? Sempre foi, né? Mas hoje com todo mundo falando com todo mundo, eu pego meu celular agora e compro o mesmo produto que eu compro aqui na esquina, lá na China, e talvez o da China chegue antes do da esquina. Então a concorrência mudou. E aí vem outro problema. As pessoas querem vender como vendiam em 1940. E não tá errado? Como se vendia era lá, tão não? bom a época das páginas amarelas, era tão mais fácil. Tá errado? Não, mas você tem que adaptar, o mercado evoluiu. Você está novamente no Magazine Luiza. Como é que você vendia a Magazine Luiza, qualquer loja, Americanas, Casas Bahia vendia em 2019, como ela vendeu entre 2020 e 2021, que foi a pandemia, e como que ela vende hoje? Mudou totalmente? Muito, mudou tudo, né? Mudou, se eu não estava preparado, ferrou. Inclusive, toda a parte de tecnologia mudou, porque teve que antecipar muita coisa por causa da... A gente sabe que a humanidade evolui quando existe uma grande catástrofe. Infelizmente, as grandes evoluções aconteceram assim. Foram nas guerras e foi na peste dos ratos lá na Europa e agora a pandemia. Houve necessidade, né, infelizmente foi uma tragédia, mas houve necessidade de evolução. Não só no comercial, em todas as áreas. Então, se eu não acompanho essas evoluções, eu estou fadado a ser engolido pelo mercado, né? E aí o mercado pode ser o concorrente, ou eu não consegui mais dar conta e perdendo qualidade, perdendo cliente, porque eu começo a atrasar, eu começo a prometer algo que eu não consigo cumprir. E eu sou da opinião seguinte, tem duas opções, ou você ganha por volume ou você ganha por valor de produto. Você tem que optar, e não está errado. Eu quero ganhar menos, mas eu quero vender muito mais. Ou eu quero ganhar mais, mas eu vou vender muito menos. Tudo bem. Ou briga por preço ou briga por qualidade. As duas coisas não dá. Que qualidade é obrigação, né? Você briga por valor agregado, o que eu entrego a mais para o meu cliente. É melhor eu fazer uma venda que não volte do que fazer 10 vendas onde 9 voltam. É melhor uma venda... não fazer uma venda do que fazer uma venda mal feita. Exatamente. Vamos pegar novamente os exemplos comuns hoje para todo mundo entender, é claro, são as compras eletrônicas. Se eu vou lá numa Amazon, no Mercado Livre, na Magazine Luiza, em qualquer site eu compro alguma coisa. No meio do caminho dá um problema e me disponibiliza. Muitos hoje fazem isso, porque a imagem hoje também é tudo, né? Então eu tenho que rapidamente, e aí é uma outra questão, eu tenho que rapidamente responder meu cliente. Deu problema, senhor, aconteceu comigo. Senhor, seu produto não chegou, está atrasado, vai demorar 5 dias a mais. Se não chegar, o senhor poderá devolvê-lo. Não chegou, já abriram eu poderia esperar mais, eles deram a opção de esperar mais, mas já deram a opção de devolução. Eu devolvi e comprei novamente. Porque eles foram rápido comigo. Eles não me deixaram no vácuo, né? Também é outro problema na venda. Muito vendedor deixa o cliente no vácuo. Vou fazer um orçamento para você. Crie.
Tu sabes que eu acho que um dos maiores desafios da venda não é nem as empresas que têm produtos. Mas, por exemplo, eu vejo muito profissional liberal tendo esse problema. Que tem orçamentos a fazer e o orçamento já gera um problema tão grande porque são trabalhos personalizados, tanto arquiteto quanto advogado. Médico é menos, né? Porque daí você tem a consulta para fazer isso. Mas eles têm um orçamento tão personalizado que o orçamento demora. Às vezes, o profissional leva 15, 20 dias para entregar um orçamento. Pela complexidade, até pela complexidade, não teria como ser em menos, né? Não. Mas aí que tá. Alguns sim, né? Porque algumas pessoas trabalham com alguma sistematização, mas isso não é ensinado nas faculdades. Não. A venda não é um processo ensinado em nenhuma faculdade. Na verdade, tinha-se um viés muito feio, né? Que tu não deu nada da vida, você vira vendedor. A gente já falou isso em vários episódios, porque tiveram várias pessoas de vendas e é sempre um estigma isso do vendedor, né? Pior quando você for para a área automobilística, né? Então, não deu certo para venda, se não deu certo na venda, vai ser vendedor de carro, né? Totalmente errado. E realmente, às vezes, agora começam a surgir principalmente especializações, as que eu dou aula, inclusive, são da área comercial, para treinar as pessoas da área comercial. Vamos lá, ensinar a vender. Que vender, existe o dom, existe o cara que tem o dom da venda. Eu não digo o dom da venda, ele tem o dom da simpatia, de captar as informações, mas ele também precisa ser treinado. Ele também precisa aprender como chegar no cliente, como extrair as informações do cliente, principalmente essas que você falou, quando eu vou fazer uma solução personalizada, que são as vendas consultivas. Então, como é que eu indago com o meu cliente? Ele veio aqui e pediu para eu mudar estou com um problema no financeiro, preciso que você arrume a minha parte financeira. Tem uma parte padrão, vamos assim dizer, mas tem coisas que você vai ter que ir lá instigar. Como é que eu instigo? Para poder fazer realmente uma entrega coerente. Senão você vai entregar a mesma coisa para todo mundo e não é isso que ele quer. Sistema é assim, qualquer coisa que você entregue... Serviços, né? Serviços de um modo geral, né? São assim. Então, você precisa ter essa educação, esse treinamento de vendas. E hoje o pessoal, não, eu sou simpático, eu estou vendendo. Eu consigo quebrar o gelo fácil, né? Mas, obviamente, são pedaços da venda, né? Ainda entram nos vícios das técnicas de venda. Então, também. O rapport, os gatilhos mentais, tudo isso, se você já está lidando com alguém que já estudou sobre isso e você começa a fazer, fica uma coisa que atrapalha a tua venda, atrapalha a tua conexão e a tua comunicação com o cliente, possível cliente. O rapport, de ficar imitando, de conexão, enfim, de imagem. Então, assim, isso é bastante complexo hoje na atualidade, porque nenhuma dessas faculdades... que são obrigatórias a pessoas profissionais que precisam ter faculdade, né? Vamos pegar aqui engenheiros, arquitetos, advogados, médicos, os próprios médicos. Ninguém treinou eles a vender. Não, só entregar o produto, que é o serviço deles. Só entregar o produto. E hoje tem uma quantidade de profissionais tão grande que acontece de o advogado que não está online, ele está morto. Ele não tem, a não ser que ele tenha uma grande empresa, que ele seja uma coisa muito específica. Mas se não, ele está morto, né? Que ele não tem uma capacidade de se vender, ele não está crescendo, está morrendo, não tem saída, né? Exatamente. E é irônico, né? Eu sou capacitado numa universidade 3, 4, 5, 8, 10 anos a entregar o meu serviço. Como médico, como advogado, como... dentista, como financeiro, como administrativo, mas como é que eu me vendo? Aliás, vou fazer administração, eu quero trabalhar, eu quero ser um analista, não pretendo dar consultoria, mas como é que eu me vendo para uma empresa para me comprar? Porque eu estou me vendendo, quando eu vou buscar um emprego, eu estou me vendendo. Isso. A gente não aprende isso em lugar nenhum. Não. E é um erro, assim... Não dá para entender por quê. Hoje, obviamente, estão vindo as especializações para suprir essa demanda. Mas quando você entrega uma solução personalizada, então o médico, vamos lá, eu estou com gripe é igual para todo mundo, mas para o meu biotipo é de um jeito, para o teu biotipo é para o outro, e assim sucessivamente. Então, ele personaliza aquela solução. Ele dá um jeito nisso. A arquiteta é a mesma coisa.
montar uma sala de jantar, é uma sala de jantar, seja minha, seja sua, de quem é. Mas ela tem que instigar o que a Daniela gosta. Tem todo um contexto dentro dessa venda. E hoje a gente vê que também tem uma venda ao contrário. Que não é só quem está procurando emprego que está se vendendo. A empresa também. A empresa, para conquistar esses talentos, também está se vendendo. Porque hoje está mais difícil conquistar mão de obra qualificada do que efetivamente um trabalho. A pessoa que é qualificada, dificilmente ela fica desempregada. Né? A gente vê o pessoal da área de informática, tecnologia, eles podem mudar de escolher a vaga que eles querem pelo valor que eles querem. Sim. Tem muita gente, o pessoal que é competente, muita vaga, muita procura. E olha que irônico, a gente não foi ensinado, né? Nós, do modo geral, não fomos ensinados a nos vendermos, ou vender, de um modo geral. Mas quando você vai numa empresa mais estruturada para fazer essa venda, normalmente tem um comprador. E ele é um comprador profissional. Já viu os cursos de compradores? Eles aprendem a te jogar na parede, a te deixar 3 horas esperando, a secar o teu olho, ficar olhando nos teus olhos. E a gente não sabe reagir. A gente não faz o oposto. Não, eu sei tudo, vou lá. Teria que não ter eu diria assim, é um aprendizado contínuo. Você não pode parar de aprender. E esse foi um dos meus motivos. Eu procurei sempre estar estudando. Tive a oportunidade não só de fazer MBA na área de gestão, porque, mas você vai trabalhar como administrador, talvez para a minha empresa, mas o objetivo não era a minha empresa especificamente. Era entender o que o meu cliente entendia e como é que ele vai lidar comigo. Eu fiz em marketing, porque... Cara, eu estou na área comercial. O marketing veio da área comercial, ele surgiu ali, né? Depois virou uma área, mas muitas vezes independente até demais, porque ela tem que estar relacionada intimamente com a área comercial. Claro que ela também tem que estar intimamente com o produto, mas se ela não falar com o comercial, também não adianta. Ela está divulgando uma coisa, eu estou indo lá vender outra. Então, olha como a gente não se prepara na área comercial, não se preocupa muitas vezes. Tem empresas sim que investem bastante. Mas, de um modo geral, não. Não. Aprende o produto, aprende isso e vai vender. Tá, mas o meu comprador, ele aprende a contra-argumentar, ele aprende a fazer oposição, ele aprende a fazer a oposição da oposição. Ele aprende a tirar o suco do vendedor, né? Exatamente. E ainda dá aquela última espremidinha na hora. Tá bom. mas se eu te pagar à vista, eu te quero mais 5%, então. Então, assim, a gente não se prepara. É um desafio. Né? E tem pessoas que têm isso naturalmente, tem outras que não, né? Mas elas precisam, mesmo as que têm natural, elas também precisam se reciclar. Precisam. Eu conheço, aliás, né, pessoas que eram excelentes vendedores há 10 anos atrás. Se alguns correram atrás de instrução para se adaptar à nova cultura, outros ficaram lá atrás. Eles vendem? Vendem. Mas é muito mais custoso para eles. Eles apanham muito mais. Tu sabes que eles eram mais assertivos, hoje já não tanto. A gente teve um convidado aqui, o primeiro episódio do podcast foi com o Eduardo Lara. E ele fala justamente isso, que os vendedores insistem em não ter um CRM, não ter um controle de vendas, de análise das vendas, e que isso é o que faz toda a diferença. Se você não analisar em que período do ano você vendeu melhor, como é que foram as suas vendas do ano anterior, no mesmo período, etc. Não tiver análise desses dados, e aí a gente entra na seara. Se você não tem controle, você tem perda, né? Ou seja, desvio, ou seja, perda de cliente, perda de capacitação, de capacidade de vender, né? Exato. Agora tu imagina, tem um outro ponto importante. Eu treinei a Daniela, ela já tem um dom da venda, ela tem treinamentos, tem conhecimento, tem tudo. E ela não está satisfeita com a minha empresa. Mas por quê? Porque também uma parte que a gente esquece, não só na área comercial, é a gestão disso, é gerir isso. Não só gerir meus canais diferentes, mas, e quando eu falo gestão, aí vem também novamente gestão de canal, porque um dos meus canais seria direto, eu tenho meu vendedor. Como é que eu estou motivando ele? Como é que ele está sendo medido? Como é que ele está sendo visto? Ele está indo para o caminho certo? E se ele está, não adianta eu vir lá e dar chicotada nele. Não é por aí. Vai funcionar no começo, mas depois ele vai olhar, ou ele vai embora e você perde todo o investimento feito, ou ele vai te ignorar e seguir em frente. Então você tem que começar... Venda não é um negócio simples, né? Ele é complexo. Eu tenho que gerir pessoas,
eu tenho que gerir canais, eu tenho que gerir concorrente, eu tenho que olhar para o concorrente. O quanto as empresas mudaram, vou pegar um exemplo bem bobo, talvez. A Magazine Luiza, ela se reinventou com a pandemia, tal, os vendedores odiavam a Lu, que é a assistente virtual. A Magazine Luiza foi atrás, tentou trazer a Lu para perto deles, divide comissão, faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa. Ok. E ela botou um diferencial. Eu não posso receber em casa. Mas todo dia, às 7 da noite ou às 6 da tarde, quando eu saio do meu trabalho, eu passo na frente de uma loja. Eu posso receber aí? Eu posso pegar aí? A Magazine Luiza ganhou 250 mini CDs. Porque você tem a opção de entregar lá. Quem que copiou isso? Mercado Livre. Até um tempo atrás, você só tinha a opção entrega em casa ou entrega em algum lugar. No teu endereço comercial ou residencial. Ou retirar na loja, né? Hoje a Magazine Luiza tem um retirar na loja. O Mercado Livre tem os pontos que você vai lá... de retirada. De retirada. Sim. Por quê? Vamos lá, eu já trabalhei em empresa que a recepção não podia receber nada, não podia ficar... mas se tu não tiver, vai embora. Vai embora. Então, e aí você não tem ninguém para receber em casa e não pode receber no trabalho. Você não pode comprar online, né? E aí eu perco o mercado. Então olha como também é importante você olhar para as dificuldades do teu cliente. O vender na realidade... O que o concorrente fez? Eu vou copiar? Isso. Vender é olhar para a necessidade do cliente. Sim. Essa é que é a realidade. O que o meu cliente está buscando? O que eu preciso entregar diferente, né? Uhum. Douglas, vou voltar aqui, porque a gente foi adiante nas perguntas, passei minhas perguntas. Vamos voltar para falar um pouquinho da tua trajetória. Como é que a tua família influenciou nesse teu desenvolvimento? Vamos lá, família é pilar, né? Então, sem ela, a gente não vai a lugar nenhum. Eu sempre tive um apoio muito grande desde os meus pais até a minha esposa hoje, meus filhos, e isso que me solidificou a estar onde eu estou. Tive erros, tive acertos, isso é natural. Acho que a gente só acerta se a gente erra, né? Não tem como você acertar 100%. E o importante é você aprender com esses erros, mas família sim é fundamental. Eu sou grato a eles, desde dos meus pais, que me deram todo o estudo, toda a instrução possível, apoio para... Não, vai lá, trabalha, aprende, entende, faz isso, estuda. Não trabalha, só estuda. E até, obviamente, depois hoje minha família, minha esposa, meus filhos, me apoiando nas decisões e no que eu estava buscando. E até às vezes, por que tu não acha que não vai aqui? Por que tu não acha que faz aquilo? Porque, às vezes, quando você... resolve dar algumas guinadas na vida, você está muito solitário. Com quem que eu vou dividir isso? E se não for com a família, com quem você vai dividir? Com um estranho? É difícil. Exatamente. Né? Hoje no teu trabalho, o que tu dirias que importa mais na tua vida? Do teu trabalho, na vida profissional? Bom, no meu trabalho, uma coisa muito importante uma das coisas que eu gosto, né, antes de falar da importância, é poder ajudar as pessoas, poder ajudar as empresas a se desenvolverem. É desafiador e muito gostoso quando isso acontece, que você dê uma orientação, uma dica, um caminho. Obviamente, por mais que a gente tenha experiência, nós não somos dono da verdade, ninguém é dono da verdade. A gente busca trazer a experiência de várias empresas por onde a gente passa e, mas você faz assim, e se a gente fosse por aqui? Às vezes a pessoa está tão presa naquele seu meio que isso ela não enxerga, né? Você nunca passou pela cabeça uma ideia diferente. Mas eu posso fazer um negócio, o famoso sair do seu quadrado. E isso é muito gratificante, né? Eu acho que é uma das coisas que eu dou mais valor, né, hoje como consultor na área de canais de vendas, é poder as empresas realizarem o que elas desejam realizar e ver esse resultado acontecendo. Coisas mais simples, coisas mais complexas, coisas mais esdrúxulas, mudanças de mercado, situações que tu não espera. Eu já fui em empresa que a gente foi para fazer um trabalho que era para fazer uma expansão via canais, e de repente a área comercial inteira foi embora. Ele olhou assim, e agora? Começamos do zero, melhor ainda. E a gente foi trabalhando. E foi dando resultado. E tu vê no brilho dos olhos do diretor, do dono da empresa, o quanto aquilo está realmente acontecendo e ele vendo aquele resultado. É claro que para isso eu tenho que criar o que o pessoal gosta muito da frase quick wins, ou seja, pequenas vitórias para ele se sentir engajado, né?
mas você tem que ter uma meta final e ir conquistando. E ver isso tudo é muito legal, é muito gostoso, vamos assim dizer, da gente estar passando, né? Porque você vê as empresas crescendo, putz, lá eu podia ajudar, o fulano tá bem, fui eu. Não precisa nem falar para todo mundo, mas só você sentir aquilo lá, fui eu que ajudei, é muito legal. Como é que tu dirias que, para a implantação dessa parte comercial na empresa, ou reestruturação, quais são os 3 pontos mais importantes que tu enxergas nesse caminho? 3 pontos, vamos lá. Eu tenho pessoas, eu preciso de pessoas, nada faz sem pessoas, nem tecnologia anda sem pessoas, né? Como ela é, afinal, ela é meio, né? Então, eu preciso de pessoas capacitadas, pessoas engajadas, gerir essas pessoas. Eu preciso conhecimento para onde que eu quero ir, qual é a minha estratégia, qual é o meu objetivo. Eu quero expandir para fora de Blumenau, para fora de Santa Catarina, para o Brasil, para o mundo, para a América Latina. Qual é o meu objetivo? Quais são, né? Que caminhos eu quero seguir? Então eu tenho que ter pessoas, objetivo, e eu tenho que ter conhecimento. O que eu estou ofertando? O que é o meu produto? O que é o meu serviço? O que é o meu software que eu estou ofertando? Eu brinco que software ele se encontra num limbo porque ele tem características de produto e de serviço. E as pessoas querem pegar os 3, produto, serviço e software, e não, vender isso aqui tudo igual. Não é. Eu tenho que ter esses 3 pilares porque eles são, independente do segmento, olhar com carinho, porque são diferentes. Uma coisa é vender uma garrafa de água, todo mundo pega, vê, sabe o que é. Outra coisa é vender um BPO. Tá, mas o que é BPO? Como é que funciona? Outra coisa é vender um sistema. O que é um sistema de gestão de pessoas? É diferente. É que na venda do serviço, você tem que mostrar qual é o resultado. E o financeiro, eu falo pela minha empresa, pelo meu atendimento, é uma coisa muito complexa, porque as pessoas percebem que o financeiro existe quando ele dá errado. Então, assim, se tem um problema no financeiro, você percebe que ele existe. Se ele roda redondinho, tá tudo sendo pago, tá tudo sendo gerido, ninguém percebe que ele existe. Porque ele não é meio. Ele nem é meio, ele é fim. Ele é fim. Ele é acessório, né? Exato. Mas às vezes, mesmo no financeiro, tá redondinho, ninguém percebe. Mas será que eu não podia estar melhor? Será que o meu resultado... existe uma... Né, a gente olha muito... Até antes a gente falou de venda bem feita, né? Por que é uma venda bem feita? Eu dei o exemplo lá que devolvi e comprei de novo da Amazon e tal. A Amazon teve prejuízo? Teve, porque ela ela saiu a mercadoria de um estado, foi para São Paulo. São Paulo talvez veio para Santa Catarina, não sei, mas já foi até São Paulo, pelo menos acusou para mim. E ela teve que pegar e mandar de volta. Isso é prejuízo. Então as pessoas olham, mas eu vendi 2 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Mas quanto sobrou dessa venda? Por isso, quando a gente monta modelos de canais, eu tenho que ter esse cuidado, porque às vezes eu sou obrigado a ter uma venda direta, porque o cliente me exige uma personalização, exige um contato mais próximo com quem produz aquilo, e aí a produção pode ser uma produção de serviço, pode ser uma produção de um produto efetivamente, ou de um sistema. Mas às vezes eu não preciso ter esse contato tão direto com todos os clientes. Eu quero atender o Nordeste, eu quero atender o Sudeste, eu quero atender o Extremo Sul, eu quero atender Colômbia, Argentina, Paraguai. Então, será que eu não posso botar alguém para fazer isso? Só que eu preciso ter isso estruturado. E aí, novamente, a comunicação para que a venda ocorra e me sobre mais dinheiro. É melhor eu faturar 1 bilhão, eu gastar 900 milhões com a operação toda, ou seja, eu tenho 100 de margem, ou eu faturar 500 e eu gastar 50 e me sobrar 450? Essa é a pergunta. Claro, o faturamento é importante? Mas o mais importante para a empresa é o quanto sobra, né? O lucro. Exato. E quando a gente tem uma empresa sem controle, normalmente as pessoas não têm ideia de... Todo proprietário de empresa sabe quanto vende. Mas dificilmente eles sabem quanto sobra. Pagou as contas. E aí negocia, vende muito, vendo muito bem. Mas todas as vendas são com desconto. Então, todas as vendas você tirou uma parte do seu lucro. Porque se o preço está calculado para ter aquele X de lucro, obviamente o seu desconto vai sair do lucro. Mas aí que tá. Às vezes não está calculado direito.
Não. Eu já fui muita consultoria que o pessoal assim, nosso preço é esse, tal. Tá, mas qual é o teu custo? Mas por que tu quer saber custo? Porque se nós vamos partir para um possível canal, que lá tinha desenhado para a gente abrir um canal indireto, né? Ou seja, contratar um terceiro para fazer a representação da empresa. Você vai ter que remunerar ele. Certo. Mas onde é que tu tira esse dinheiro da remuneração? Não é do preço do produto. Ele custa 100, eu vendo por 100. Você não vai pagar o 100 para ele. Meu custo é 40, é o 60 que é essa diferença, dali que tu vai tirar um pedaço e dar para ele. Aí ele olhou, pois é, né? Então as pessoas às vezes não às vezes calculam uma vez na vida, quando abriu a empresa, passou-se 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, ela só corrigiu a inflação, vamos botar assim, só fez uma correção no NPG da vida. Não adicionou os outros itens que foram sendo agregados ao longo do período. E aí você começa a ter uma falsa impressão de resultado. Eu atendi uma vez uma empresa, também com consultoria na parte financeira, em gestão, que ela tinha, eu acho que 5 etapas de comissão. Quando a gente pegou e foi somar as comissões, porque enquanto elas estavam divididas nas etapas, na venda, na produção, na entrega, elas estavam computando como custo daquele setor, daquela etapa da produção, né? Quando a gente juntou todas as comissões, a empresa pagava sobre o valor do produto 45% de comissão. Que margem de lucro você vai ter? Difícil, né? Então, a não ser que o custo dela fosse extremamente baixo. Não, porque é produto, tem que produzir, né? Então, com um serviço, você até consegue fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, a gente falou dos 3 passos mais importantes, né? Para mudar os canais e a venda da empresa. E o que tu dirias que são os pontos mais problemáticos, os maiores erros que as pessoas cometem ao tentar expandir ou criar um setor de vendas? Os principais problemas, né? Dentre eles a gente pode citar. Primeiro é a falta de controle, né? Você bem falou muitas vezes, não há controle. O que eu não controlo, Deus dará. Então eu preciso ter uma gestão disso. Mas para ter uma gestão disso, eu preciso saber qual que é o meu objetivo. Então se eu vou fazer uma expansão com canais diretos, canais indiretos ou com ambos, eu preciso saber para onde que eu vou. Qual é o meu objetivo com cada um deles. Depois fazer gestão. E, obviamente, não menos importante, nada disso acontece sem capacitar as pessoas. Gestores, tanto das equipes, como gestores desses canais de vendas. Então, às vezes, por exemplo, se eu tenho canais indiretos, obviamente eu tenho 200 canais, 80 canais, eu não posso botar para uma pessoa só gerir. Eu vou ter uma equipe ali. Então, eu tenho que não só treinar o gestor daquela equipe, que também às vezes acontece só isso, eu vou treinar a Daniela, porque ela controla o Douglas, a Maria, o Pedro, a Janaína, que controlam cada um 50 canais. E como é que o Douglas está sendo capacitado? Porque por mais que eles são canais terceiros, você tem que fazer uma gestão. Não é a mesma gestão que a Daniela fará sobre a gente, mas é uma gestão. Então, o pessoal peca muito em largar as pessoas, peca muito em não ter controle, acho que é um dos maiores pecados. Se você não mede, você não sabe para onde é que você está indo. E outra, não ter objetivo. Por mais que você meça, mas você não sabe, eu medi, deu 100, e aí? Era o que eu queria? Não era o que eu queria? Então eu tenho que ter pelo menos essas 3 informações. É claro que dependendo do negócio, é um pouco mais complexo de 100, mas de um modo geral eu posso encarar essas 3 formas. E agora olhando para a parte de canais, a gente está no mundo de marketing digital. Como é que você trabalha com os clientes organizando isso? Não só o marketing digital, como a inteligência artificial que está vindo, computando junto com canais que são tradicionais, como o próprio vendedor ou um outdoor, é um canal de venda, né? Então, a mídia outdoor, não só a mídia digital, né? Como é que tu trabalhas nisso e como é que tu enxergas o mercado nesse sentido? Vamos falar primeiro de mídias, né? Se a gente for, a mídia digital e não digital. A gente tem que entender, não tem como você fugir hoje de mídias digitais. Independente se você faz uma venda consultiva ou não. Só que você não pode dar foco em tudo. Como assim? Eu tenho que estar lá, mas não posso dar foco?
Primeiro você tem que estar onde o cliente quer que você esteja. Então, eu faço consultoria financeira, eu tenho que estar no Instagram? Tem, mas não é lá que vai ser teu ponto de venda, mas você tem que estar lá. Isso quer dizer o quê? Lá você tem que dedicar um tempo, ou dedicar uma verba, ou, né, um recurso para aquilo. Mas ele não pode ser um maior recurso ou ser igualitário a, por exemplo, a um podcast, ou a uma revista digital, algum outro meio que seja mais direto ao teu tipo de cliente. Então eu tenho que saber qual é meu tipo de cliente e por onde ele navega. Meu produto, minha oferta é algo que vem no Instagram, eu tenho que focar muito mais dinheiro no Instagram do que numa revista especializada. Seja ela, né, digital ou as poucas impressas que ainda existem, né? Mas se ao contrário, eu tenho que estar no Instagram, eu falei Instagram, mas pode ser outras mídias, né? Mas eu tenho que focar naquela que dá mais resultado para mim, naquela que realmente o empresário vai olhar com atenção. Eu preciso contratar o serviço de BPO da Daniela, eu preciso contratar a consultoria do Douglas, eu preciso contratar o serviço do Pedrinho, porque lá que ela vai buscar quem são as pessoas. Mas eu tenho que estar lá no meu Google, né? Se eu digitar consultoria financeira, eu estou lá no meio, eu tenho que aparecer. Então, isso é sobre mídias. Eu tenho que ter esse equilíbrio. E uma não mata a outra. Eu não posso dizer assim, vou só para o digital. Não, eu, às vezes eu vou precisar de mídias não digitais. Claro, em alguns casos mais, em alguns casos menos. Mas quando você vai falar, pegar agora, indo nessa linha de questão de IA, a IA, primeiro, ninguém mais vive sem. Eu pergunto quem hoje faz alguma coisa sem a IA. Acho que não tem como. Mas ela tem que ser o teu aliado. Então, área comercial, não precisa ser só o vendedor, mas a área comercial que não utiliza IA em algum momento do teu processo, está fadada a ser engolido pelo concorrente. Mas você não pode apoiá-la 100%. Ela não vai te substituir e muito menos resolver para ti. Eu vou lá na IA perguntar quem é o meu cliente. A Daniela me falou isso, o que eu respondo? Não é assim que ela funciona. Ela vai te ajudar. O cruzamento de informações lá na parte de gestão, que eu demorava 2, 3 horas para juntar várias informações, ela vai te fazer em segundos. Talvez analisar o perfil, pegar todas as minhas vendas, descrever um perfil do meu cliente, ela vai fazer em segundos, enquanto isso demoraria horas ou talvez até dias. Então ela vem como ferramenta de apoio. E não só na área de vendas, em todas as áreas, a IA é uma ferramenta de apoio. Ela é uma ferramenta, novamente, ela é tecnologia, ela é uma ferramenta, não é fim, ela é meio. Ela vem para te apoiar. Só que eu não posso deixar de lado. Não vou usar a IA. Eu sou melhor que a IA, mas ela é mais rápida. E outra coisa interessante, a gente começa a viver uns dilemas que, para vender tecnologia tem que ser um rapaz novo, para vender tal coisa tem que ser mulher, para vender tal coisa tem que ser homem, para vender não sei o que tem que ser... Os estereótipos. Né? Tá errado. Aí a primeira ela tá nivelando todo mundo. Isso que é muito legal. Porque aquilo que eu não tenho velocidade com uma certa idade para aprender, a IA me resolve. Foi aquilo até que eu não conheço, ela me traz. Isso, foi até um desafio, porque as empresas de IA iniciaram com muitos jovens que não têm vocabulário. Porque Exatamente. eles já não leem, já são da era da mídia digital, e aí tiveram que buscar de novo os 40 a mais para voltar para o mercado e dizer agora escreva melhor, né? Comandos melhores. Comandos melhores. Eu não queria dizer prompt, mas acaba sendo, né? Para poder ter um resultado que você precisa, porque a IA precisa de informação e ela precisa de descrição. Você precisa descrever cada coisa especificamente. Exatamente. E ainda eu diria que são 2 problemas. O primeiro é esse que a gente está falando. Perdeu-se a habilidade de escrever. As pessoas estão se encostando na IA, né? Então, isso é um problema. E aí, se você não souber perguntar, ela também vai te responder aquilo que ela acha que é. Outra coisa, com relação à IA. Eu tenho uma área comercial, eu quero botar uma IA aqui para vender copinho de papel. Se eu não abastecer a IA com informações do meu nicho, ou dos nichos que eu vou atuar... O resultado não vem. A IA ela é uma criança de 2 anos. Isso, com uma super capacidade. Uma super capacidade, ela é uma superdotada de 2 anos, que não conhece nada. É só pegar os famosos superdotados que a gente tinha fisicamente, né? Que eram crianças inteligentíssimas que faziam... Mas como é que ela fazia cálculo rápido? Porque ela foi ensinada.
Sim. Ó, você faz assim. Ela aprendia muito mais rápido com 2 anos, enquanto aquilo seria para 5, 10, 11 anos. Tu sabes que eu li ainda entre ontem e hoje um apontamento de uma pessoa que eu sigo de inteligência artificial falando justamente isso. Que eles estão analisando os resultados que as empresas tiveram na aplicação de setores de desenvolvimento de inteligência artificial. E que os setores que eles colocaram para desenvolver a inteligência artificial deu 5% de resultado. Enquanto os funcionários que por si só buscaram o uso da inteligência artificial para otimizar o seu próprio trabalho, tiveram um aproveitamento de mais de 80%. Olha só. Então, assim, quando saber ela usar, né? saber usar. A gente sempre fica com medo de que a IA vai substituir realmente os ruins, né? Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Eu diria o seguinte, a gente começa a entregar a idade quando começa a falar alguns filmes, né? É verdade. Lembra do filme do Chaplin que tinha apertando o parafuso? Sim. Aquela máxima vale até hoje. Exato. O cara que aperta o parafuso deixou de existir com as revoluções industriais, né? Com a modernização da indústria, mas ele não perdeu o emprego. Ele evoluiu no emprego dele. Ele parou de apertar o parafuso para o quê? Para controlar a máquina que aperta o parafuso. Isso. Então a IA ela vai fazer isso. Eu não vou ficar 3 horas na frente de um Excel, na frente de um sistema, ou seja lá o que for, no papel mesmo, para montar um dashboard com várias informações de áreas distintas. A IA vai fazer para ti. Então você vai evoluir e aprender o quê? Como é que eu peço aquilo? Ela vai te resolver e você vai gastar tempo com o quê? Analisando. Ela me trouxe esse resultado. Ela me sugeriu uma tendência. Mas aí a minha expertise, que ela não tem, diz o quê? Realmente a tendência é essa, mas a situação econômica, a situação não sei o que, aconteceu uma pandemia, então ela vem para te apoiar, ela vem para somar. É mais um membro da equipe, com a vantagem que ele trabalha 24/7, não tem férias, não tem, né? Um custo baixíssimo. Custo baixíssimo. As pessoas acham que é caro, mas ela é baixíssima, né? Mas ela demora ela tem que ser ensinada antes e ser usada como apoio. Então, ela não vai, na minha opinião, ela não vai tirar o emprego de ninguém. Ela vai fazer, a menos que a pessoa não evolua, né? As pessoas olharem para aquilo, não, agora eu vou evoluir, eu vou para um passo a mais, que é usar ela melhor. Dessa tua trajetória, o que tu ainda enxergas como um desafio, algo que ainda te causa medo, apreensão nessa carreira que ainda tem para frente? Um desafio? Olha, eu acho que são muitos desafios, né? Colocar cada vez mais, mostrar para as pessoas que é possível a gente chegar lá desde que eu tenha um objetivo bem claro, que eu tenha perseverança e que eu tenha curiosidade em conhecer, aprender. Então, é desafiador hoje a gente aprender, é muita informação. A gente vive num mundo de excesso de informação. Então, talvez esse meu medo é absorver isso tudo. Eu estou aprendendo como absorver tudo que eu preciso, porque nesse tudo que aparece para ti vem muita coisa supérflua, né? E aí é que está o problema. Então você olha assim, quanta informação. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Não, para, respira, tira o que não é necessário, tira o que é menos importante e vá aprender aquilo que é mais importante. Mas é complicado. É muita informação, você é bombardeado com muita informação. Muita informação boa e muita informação ruim. E às vezes tu não consegue distinguir. Então esse é um desafio que eu acho que eu tenho ainda pela frente, de cada vez mais eu conseguir administrar isso. Estou conseguindo, mas não é fácil. E se tu fosse dar um conselho pro Douglas de 25 anos, 20 anos atrás, o que tu dirias para ele? Joga na Mega Sena que vai ser mais feliz. Não, claro. Vamos lá. Na época nem tinha Mega Sena, né? Na loteria esportiva. Mas o que eu diria? Primeiro, arrisque mais, né? E acredite nas tuas tiradas, né? Nessas arriscadas. E aprenda, obviamente, com os erros que vão acontecer. Estude cada vez mais. Eu sempre gostei de estudar. Isso desde pequeno. Meus pais me incentivaram, eu sempre fui curioso, mas eu diria assim, eu teria que ter talvez debruçado mais em algumas áreas que eu tinha mais gosto, né? E né, como eu falei, insista que a gente vai chegar lá. Acho que seriam esses conselhos do Douglas lá atrás, lá de 20, 25, 30 anos atrás. Para quem está começando na área de vendas,
o que que tu indicarias de livros, estudos, enfim, o que conselho tu darias para quem está começando? Primeiro estuda. O vendedor não é burro, o vendedor é inteligente. E vamos usar o termo vendedor, né, que é tão pejorativo, porque hoje é vendedor, executivo de vendas, consultor especialista em vendas, especialista em vendas. Tá difícil de achar termo novo, né, porque tá acabando, né? Executivo de contas. Somos vendedores. A gente brinca na área comercial que a gente começa a vender quando sai da barriga, né? Porque eu tenho que vender para minha mãe que eu sou melhor do que meu irmão, para ganhar mais leite, para ganhar... A gente sempre se vendeu, a gente nunca deu importância. Então, o vendedor, quem vai para a área comercial, estude. Aprenda. Eu fiz cursos que às vezes não tinha nada a ver diretamente com a área comercial, mas de entender o perfil da pessoa. Porque é importante eu entender qual é o perfil do meu cliente. Se ele é uma pessoa mais pragmática, menos pragmática, uma pessoa mais de relacionamento, menos relacionamento. Ah, mas você vai fingir? Não, não vou fingir. Eu vou entendê-lo para saber como é que ele quer ouvir a minha resposta. Porque você não gosta de falar com quem discorda de ti. É natural do ser humano. Então, estude muito. Acho que você não pode... você não pode parar de estudar. Desde graduação, pós-graduação, cursos especialistas, estude. Não pare de estudar nunca. Talvez porque eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de ver, sou curioso, mas não estude só como vender. Não estude só a tua área comercial. Estude teu produto, estude teu segmento, estude como é que uma empresa funciona. Porque muitas vezes você está no... Se você for para algumas áreas, principalmente de consultoria, você vai ter que entender um pouquinho de cada. Porque você sabe muito bem, o financeiro é lá no finalzinho, né? Mas ele vive sem o vendas, ele vive sem o compras, ele vive sem a contabilidade, ele vive sem a produção, ele não vive. Ele precisa disso. Então eu tenho que entender como é que funciona a compras, como é que funciona a contabilidade, como é que funciona o financeiro, como é que funciona cada área. Porque elas estão interligadas. É que nem o corpo humano. Para eu levantar o pé, eu tenho várias partes do meu corpo que vão trabalhar para que o meu pé levante. Então é a mesma coisa uma empresa. Eu preciso ter esse entendimento. Então, estude comercial, estude como é que as pessoas se relacionam, estude as pessoas, estude os processos de uma empresa para que você possa entender e vender melhor. Fazer aquela venda que a gente falou antes, assertiva. Saber o que eu estou vendendo e às vezes fazer uma não venda. Eu já fiz muita não venda. Eu olhei para o cliente, tá, mas você precisa disso? Não, eu não te atendo. O que você tem, já atende. Ah, pessoal, olha, tá, mas você não quer vender para mim? Eu gostaria muito. Mas se eu te vender, eu vou ser mais um aqui e tu vai me xingar daqui a 6 meses. Eu prefiro que você olhe para mim, goste do que eu disse para você não gastar mais nada e arrumar o que você tem em casa e daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, 15 anos, talvez você não compre de mim de novo. Mas se alguém te perguntar, fala com o Douglas que ele vai te entregar o que você realmente precisa. Isso é perfeito. E aí vamos para o ponto principal. Você já atingiu o seu propósito de vida? Porque para a gente chegar ao ponto de dizer para o cliente, é melhor você não me contratar, né? Que é você dizer não precisa do meu serviço, você tem que saber o que você está fazendo. Tu enxergas que tu já atingisse o teu propósito de vida? O dia que eu atingir meu propósito de vida, eu acho que, dizia meu avô, que eu estarei morto, né? Uma pessoa realizada está morta. Isso. Porque ela não tem mais motivo para viver. Eu atingi algumas escalas dos meus propósitos. Eu não tenho um propósito único, né? Claro, eu quero ajudar as empresas, eu quero não só deixar como se fala, um legado. Eu quero deixar vários legados. Então... mas você dispensa cliente. Não é que eu dispenso o cliente. Muito pelo contrário, eu conquisto um cliente, mesmo não vendendo. Então eu prefiro conquistá-lo de um jeito de não venda, como eu brinco, né? Diz assim, olha, Daniela, você realmente não precisa disso. Eu não vou te agregar aqui. Porém, o que você tem, eu dou o caminho. Você vai olhar para mim e dizer, nossa, ele foi honesto comigo. E deveria ser todo mundo, né? Deveria. Mas você muitas vezes... Por N pressões, você empurra o teu serviço, o teu produto, porque você tem meta, tem isso, tem aquilo. Não que não tenha que ter e não que não tenha que vender. Mas você tem que vender a coisa certa. Porque é aquilo que a gente falou antes. E o resultado da venda?
O resultado da venda não é o cara botar o pedido e pagar a parcela lá, pagar o pedido que ele pôs. O resultado da venda é ele gostar daquilo que ele comprou. Ficar satisfeito, a satisfação do cliente é o resultado o foco da venda que a gente tem que ter realmente. Né? Então, eu vendi minha consultoria de BPO, o cara tá satisfeito pra caramba pra mim. Ele, tô feliz com a Daniela, tô feliz com o Douglas. Esse é o resultado da venda. E vai ter cliente para os quais a gente não vai indicar o BPO, que para ele é mais interessante ter talvez um setor interno, né? Exato. Então, assim, a gente tem que saber o que indicar para o cliente. E aí eu acabo perdendo, porque o setor interno eu até posso implantar, mas o cliente vai finalizar, é uma consultoria. É um período, né? É um período. Mas você não concorda que esse cliente, se alguém perguntar, olha... Com certeza. Fala com a Daniela que ela vai te ajudar. Com certeza. Um dos casos mais impressionantes que aconteceram comigo é quando um cliente chegou para mim e ele disse, eu realmente... tive que te chamar porque tu foi indicada por 3 pessoas diferentes, de áreas diferentes. Aí eu disse, puxa, isso me deixa bastante feliz, né? Mas por que Atingiu a parte do meu propósito que diz respeito ao trabalho. Exato. Realmente. Então, assim, se a gente pensa que o propósito meu é fazer as empresas ficarem satisfeitas com o que eu oferto, esse propósito eu atingi, mas eu tenho outros propósitos que eu quero atingir ainda. Então, eu não me dou por satisfeito, né? Eu atinjo um, opa, legal, agora vamos pro próximo. Às vezes 2, 3 e assim por diante. Douglas, a gente poderia ficar conversando aqui mais umas 3 horas e acho que teríamos assunto. Com Mas eu certeza. te agradeço muito. Eu acho que a conversa foi muito boa e esclarecedora também para todos os nossos convidados. Nossa, Daniela, eu que agradeço a oportunidade. Espero que o pessoal curta esse vídeo. E obrigado e parabéns pela iniciativa. Eu acho assim fantástico. É algo que eu não esperava fazer tão cedo e gostei muito de estar aqui contigo, conversando, trocando umas ideias. E ficamos por aqui com mais um episódio do nosso Café de Quinta. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e até a próxima!